Tem veneno pra rato? Tem. Vai levar? Não, vou trazer os ratos pra comer aqui. Qual é a sua profissão? Pedreirão. Dizem que a profissão de pedreiro envelhece muito, né, por causa do sol. Conversa fiada, envelhece nada. E qual a sua idade? 32. Seu José, qual é o segredo? 60 anos de casamento? O segredo é que nunca dormimos separados. Quando ela brigava comigo, eu ia pra cama e plantava mandioca nela. Eu faço é coisa que muito novinho por aí nem sonha. E o que é que tu faz, Deixa de ser mentiroso. Dou 2 nós na chibata e ainda sobra pra amarrar o calção. Dona Maria, qual é o segredo pra viver tanto? É só meter bastante e não cuidar da vida dos outros. Me veja 1 quilo de bife, por favor. Deu 15 quilos, senhora, pode ser? Eu pedi foi 1 quilo, não um boi inteiro, seu pau no cu. Queimem a bruxa! Queimem a bruxa! Eu sei um feitiço pra crescer o pau! Desamarrem e salvem a bruxa! Véi, você tá me encarando por quê? Oxente, minha filha, pensei que era a morte vindo me buscar.